Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo pano de prato utilizando os retalhos. Então, se não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa o seu gostei. Esse pano nós vamos fazer para utilizar os retalhos que você tem. Então, aqui eu tenho vários retalhos com floral mais puxado para o tom do rosa. Então, eu quero fazer esse pano utilizando esses retalhos aqui. Todos eles nós vamos precisar de duas partes iguais. Então, eu dobrei ele ao meio e só vou cortar ao meio todos eles, que eu vou precisar todos eles de duas partes. Você vai iniciar centralizando o pano, dobrou ele ao meio, deixou marcadinho. Esse é um saco tamanho padrão, 50 por 72. Deixou ele centralizadinho, aí você vai medir aqui, ó. Nessa altura aqui eu quero 33 centímetros aqui do início, tá? Então, do início do saco até 33, aqui 33 centímetros, eu vou fazer uma marquinha aqui no pano. Fazendo essa marquinha no 33, eu vou marcar o outro lado também, 33 centímetros. Aqui eu quero marcar 11 centímetros. Então, eu meço aqui e faço a marquinha aqui nos 11 centímetros. Marcando 33 lá na lateral e 11 aqui no centro, eu vou com a régua e faço um risco aqui. No pontinho que você fez do 11 centímetros até o 33. Faço o risco dos dois lados. Com o risco pronto, agora nós vamos costurar a faixa aqui. Então, eu vou utilizar esse rosa sem estampa primeiro, que é o tecido mais longo que eu tenho, mais comprido. Então, eu vou utilizar nessa primeira faixa. Eu vou arrumar ele nesse sentido e vou passar a costura nele daqui até o ponto central aqui que eu marquei. Daí, quando eu passar a costura, eu vou virar ele, que ele vai ficar já com essa parte do acabamento pronto. Então, passou a costura aqui, fixando esse tecido, você veio com a costura até o meinho aqui da marca que você fez. Que daí você vai dobrar esse pra cá, essa parte aqui já ficou acabadinha, ó. Agora, nós vamos fazer o outro lado, a mesma coisa. Vamos pegar o tecido, vamos passar a costura, só que agora nessa costura, você vem com a costura até essa pontinha aqui, até o finalzinho desse. E em seguida, você vai organizando os outros retalhos, sempre marcando dessa parte aqui com o lado avesso para cima, para daí você poder virar. E vai costurando os retalhos até chegar no canto do pano. Então, já tá montadinho os nossos retalhos, olha só como vai ficando bonito. E aqui essa parte já a costura vai deixando acabado. Para fazer o acabamento na lateral, eu vou estar utilizando viés, tá? Nesse caso, eu vou estar utilizando um viés rosa, que eu tô utilizando os retalhos num tom de rosa. Para pôr o viés, então, eu vou pegar o lado avesso aqui do pano,
vou abrir o viés e vou passar a costura nele aqui, a toda a extensão do pano, até aqui nesse canto. Chegando até aqui no cantinho, você não vai cortar o viés, ó. Você vai até a medida ali do pezinho da máquina, você vai levantar o calcador e vai fazer a curvinha aqui, ó. Daí você vai fazer essa costurinha bem do cantinho aqui, ó. Só dobra o viés e continua a costurinha aqui. Então, passou a costura até o final. Aqui no cantinho, aonde você fez aquela costurinha que você virou o pano, você vai cortar só o excesso do cantinho ali, cuidando para não cortar a costura. Que daí aqui nós vamos virar e fazer o cantinho como se ele fosse o canto mitrado. Daí você vai dobrar ele aqui. Vai ver para ele ficar bem certinho aqui o cantinho, ó, unindo as duas partes aqui, ó. Daí você passa a costura aqui a hora que você já estiver costurando essa parte. Então, aqui fixou o viés em todo ele. Agora, nós vamos passar uma costura aqui, ó, nessa parte e depois outra nessa parte aqui para fixar bem. Então, aqui você tá vindo com a costurinha externa ainda, mas você já vai fazer a dobrinha aqui para ficar bem centralizadinho aqui na próxima costura, o meinho ali. Então, você vai costurar esse e já deixa organizadinho ali para costura interna depois. Aqui você vira e continua até o próximo cantinho. E lá você vai fazer a mesma coisa. Então, quando você fez a costura externa aqui no cantinho, já deixou arrumadinho, dobradinho aqui. Agora, você vem com a costura interna e só passa aqui que o cantinho fica bem certinho. Rápido para fazer, fica bem acabado, sem complicação. Então, as laterais, aqui a parte de cima já está acabada. Olha só como o cantinho fica bem acabadinho, bem certinho. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui na parte de baixo. Aqui eu vou utilizar um retalho, do mesmo retalho que ainda sobrou um pedaço, desse aqui. Então, eu vou pegar aqui o lado avesso do pano e vou pegar o retalho para eu fixar aqui. Então, eu vou costurar aqui, já vou dobrar aqui para fazer o acabamento na lateral do tecido depois que eu virar. Vou passar uma costura aqui, tá? Em toda a extensão dele. Então, passei a costura em toda a extensão dele. Aqui também eu já fiz a dobrinha, que de agora nós vamos dobrar aqui. E essa parte que você dobrou, já deixa essa lateralzinha aqui acabadinha. Então, eu vou fazer a dobrinha aqui já para fazer o acabamento lateral. E aqui também eu vou fazer uma dobrinha para passar a costura. Só que eu quero fazer uma decoraçãozinha a mais aqui, utilizando uma cianinha. Então, eu tenho uma cianinha que é rosa com vermelho, que vai combinar aqui com essa estampa. Então, eu vou colocar essa cianinha aqui. Eu vou deixar a metade da cianinha para fora e a outra metade eu vou deixar escondida ali no retalho. Daí, eu vou passar a costura, ó, ela vai ficar nesse formatinho aqui, olha como vai ficar bonito. É só você organizar e passar a costura reta aqui, que você fixa o retalho e a cianinha junto. E olha só como que ficou bonito o acabamento, ó. Simples, rápido, fácil para fazer e bom para vender. E eu quero fazer uma decoração aqui no centro. Como eu utilizei retalhos com detalhe floral, então eu vou fazer uma flor aqui. Então, eu recortei uns retalhinhos também no tom de rosa, um rosa mais escuro, mais pro pink.
fiz umas folhinhas e vou fazer uma aplicação de uma flor, meia flor aqui, que é como se o restante tivesse escondido embaixo dos retalhos. Então eu vou organizar elas aqui e peguei um retalhinho vermelho de poazinho branco e vou pôr ele, cortei ele bem certinho para que fique o triângulo aqui e ele vai fazer o botão da flor. Daí é só utilizar a cola, eu utilizo sempre a cola pano ou, se você preferir, o papel termocolante para fixar e passar o ponto do pet aplique em volta. Então, passei a cola, já deixei bem certinho aqui, agora é só passar o ponto do pet aplique, fixando o tecido aqui o retalho no tecido. Então, passando o ponto bordadinho do pet aplique para fazer o acabamento, olha como ficou lindo. Então, espero que essa dica tenha sido útil, que você possa aproveitar bem os seus retalhos. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até mais!